Meus amados irmãos, Igreja Santa do Senhor, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, lhes saúdo a todos com a preciosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo, passando por aqui para mais uma vez compartilhar com você uma pequena porção de algo que Deus tem colocado no meu coração. Esse é um momento precioso em que podemos meditar um pouquinho na palavra do nosso Deus. E eu quero aqui ler com você e para você, para mim, primeiro livro dos Reis, o capítulo 17, tem algo muito interessante para a nossa meditação. Capítulo 17, o versículo 3, versículo 4, 5 e o 6. Versículo 3, diz a palavra do Senhor: vai-te daqui, e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Louvado seja o santo nome do Senhor. Meus amados, meditando nessa palavra, comecei a pensar como Deus, e só Deus pode fazer conosco aquilo que Ele sabe, com quem Ele pode contar. Porque em algumas ocasiões oportunas eu costumo dizer que Deus, Ele não precisa de nós. Deus, Ele não depende de nós. Deus, de eternidade a eternidade, Ele é autossuficiente para tudo. Deus, de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Mas aprouve a Ele fazer o homem segundo a sua semelhança e dar ao homem oportunidades de interação para que o homem possa entender que o homem depende de Deus, o homem precisa de Deus, o homem precisa ser guiado por Deus,
O homem precisa ser dirigido por Deus. O homem, em tudo, ele depende de Deus. E eu fico a observar assim a grandeza do privilégio que nós temos, desfrutamos em poder representar o Senhor e receber do Senhor a força, a graça, para que tenhamos testemunhos de uma ação sobrenatural de Deus para conosco, para com nossa vida e através de nossa vida. Deus, ele chama Elias para viver um período diferente daquilo que ele vivia. Muitas das vezes Deus nos coloca num plano de provação, num plano de estágio. Deus às vezes nos experimenta, porque Ele já sabe como reagiremos em determinada prova, mas nem sempre nós sabemos como será o nosso comportamento. Mas o Senhor sabe, Ele conhece o ontem, o hoje e o amanhã, de qualquer um de nós. Aprove a Deus provar Elias e ao mesmo tempo dar a Elias o privilégio de testar a sua resistência. O Senhor chama Elias e manda ele ir para Querite e ficar lá vivendo à beira do rio, porque ele ia beber água daquele rio. Agora, ele deveria ficar ali plenamente disponível à vontade de Deus. Ele ali deveria ficar quieto, escondido, aguardando provisão divina. O tempo não seria para ele administrar, e sim Deus. Deus estabeleceu, fique lá, beba do ribeiro, e eu já dei ordem aos corvos para que eles alimentem você ali, para que eles ali estejam te alimentando. E Deus fez cumprir o que na visão humana parece impossível, porque de manhã, todos os dias em que Elias permaneceu ali em Querite, todos os dias, os corvos levavam pão e carne. Pela manhã, pão e carne pela noite. O que eu aprendo? Não importa onde Deus queira me colocar, porque se Deus me direciona para um determinado lugar, não preciso me preocupar, porque ali Deus estará cuidando de mim. Se Deus hoje estabelece um determinado lugar para que ali você fique, glorifique a Deus, adore a Deus, exalte a Deus na beleza da sua santidade, porque com certeza o Deus que chama e envia
é o Deus que passa junto, é o Deus que supre as necessidades. O mais interessante, que muito me chama a atenção, é que Deus usa o corvo, o que nós comparamos a um urubu, uma ave carnívora. É interessante que o normal seria, todas as vezes em que a carne aparecesse ali ao corvo, o normal seria ele comer. Mas ele precisou jejuar para atender a ordem de Deus. Deus não deu a ordem a um ser humano obediente, disposto a obedecer a voz de Deus. Não, Deus deu a ordem a uma ave que o obedeceu rigorosamente. Todos os dias em que Elias estava ali em Querite, junto ao ribeiro, os corvos levavam pão e carne. Não faltou pela manhã, não faltou pela noite a provisão alimentar para o sustento de Elias. A água ele já tinha no ribeiro. E aí eu aprendo que nós, que servimos ao Senhor, precisamos ter nossa vida disponível para que vivamos entre o natural e o sobrenatural. Precisamos do natural, precisamos de habitação, precisamos de uma tenda, precisamos de alimento, precisamos de vestimentas, precisamos de calçados, precisamos de recurso econômico, mas como filhos de Deus, como servos de Deus, como homens de Deus, como mulheres de Deus, como igreja de Cristo, precisamos também lidar com o sobrenatural. Isso é pela fé. Se Elias não estivesse ali enriquecido da fé em Deus, ele nem iria para Querite. Mas ele foi porque ele conhecia a voz de Deus. Ele foi porque ele sabia que tudo que Deus fala, Deus faz cumprir. Ele foi porque ele sabia que ele não ficaria ali abandonado, porque quando Deus envia, Deus vai na frente e permanece presente. Louvado seja o santo e precioso nome do Senhor. É muito importante que nós entendamos que o natural nós fazemos de acordo com as circunstâncias, nós conquistamos no âmbito natural. Mas no âmbito sobrenatural, é Deus quem determina, é Deus quem faz acontecer, é Deus quem traz à existência o inexistente, é Deus quem torna possível o impossível.
porque não há aquilo que Deus não possa fazer. Por isso é importante que nós aprendamos com Elias. Elias, eu imagino que prazerosamente Elias vivia dependente de Deus. Essa é a vontade de Deus para com todos o que Ele chama. Que saibam depender dEle. Esses dias eu comentava acerca do Salmo 37, verso 5, quando o salmista, ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Gente, meus amados, o nosso Deus, ele nunca fica devendo nada a ninguém. Quando alguém verdadeiramente se entrega plenamente para Deus, Deus fica com a liberdade de governar a vida de quem se entregou para Ele. E é isso que Deus espera de cada um de nós, para que Ele possa contar com a minha vida, contar com a tua vida, para que Ele possa contar com a nossa interação de acordo com a vontade dEle. Precisamos realmente entender que precisamos depender dEle. Observa que Deus deu a ordem a Elias: vai-te e vira-te, vai-te daqui e vira-te para o Oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Agora, a palavra do Senhor está dizendo: foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Muita gente ouve Deus falar com ele, dando-lhe uma orientação, e ele até faz, mas faz diferente. Ele faz do jeito dele. Mas bom para Deus é quando se faz do jeito que Deus estabeleceu. Do modo 100% do jeito que Deus estabeleceu. E o texto sagrado está dizendo que Elias foi e fez conforme a palavra do Senhor. Ele não fez conforme o achismo dele, o pensamento dele. Não, ele foi e fez conforme a palavra do Senhor dita para ele. Assim precisa ser hoje também. Cada um de nós que nos dispomos a servir a Deus, precisamos viver do jeito que Deus escolheu a cada um de nós. Na obra de Deus, ninguém é igual. Para Deus, todos somos iguais. Mas na obra do Senhor, com cada um, Deus trata de uma maneira.
porém importa que cada um de nós façamos como Deus deseja, e não como nosso coração ou a nossa mente pensa, mas sim como Deus estabelece. E Elias, ele pôde ver o êxito de sua obediência. Todo o tempo que ele ficou ali junto ao ribeiro de Querite, não faltou alimentação pela manhã e nem no período da noite. Agora, chegou o momento de Deus secar o ribeiro. Secou o ribeiro. E aí Deus diz para Elias, vai para Sarepta. Já tenho eu preparado uma mulher, uma viúva pobre, que vai cuidar de ti. E isso é uma outra história. Mas o que eu quero deixar para a nossa meditação é se Deus pode contar conosco, como ele pôde contar com Elias. Enquanto Elias ficou disponível, com certeza, Elias ali, ele teve suas experiências. Elias ali pôde medir o nível de resistência. Porque homem de Deus e mulher de Deus, ele precisa ter boa resistência psicológica, emocional, temperamental. Homem de Deus e mulher de Deus não pode ser impaciente. Homem de Deus e mulher de Deus, ele tem que ser paciente, ele tem que saber aguardar tempo de Deus, para que tudo concorra para o bem do seu ministério, do seu desempenho, da obra em que esteja fazendo para Deus. E Elias, na sua perseverança de ficar ali o tempo estabelecido pelo Senhor e comendo pão e carne de manhã e de noite. Pão e carne de manhã e de noite, levado pelos corpos. Ele ficou 100% sujeito ao que Deus lhe estabeleceu. Meus amados, permita-me dizer-lhes, prestar serviço a Deus só serve se for do jeito que Deus estabeleceu. Se não for para fazer como Deus manda, é apenas viver uma religião na casa de Deus, na obra de Deus. Mas o verdadeiro servo de Deus, ele se sujeita ao querer de Deus, dentro da vontade de Deus e do tempo de Deus. Venceu o tempo de Elias e Deus já o enviou para outro lugar. Deus não, olha
que interessante, hein? Deus não mandou ele voltar. Não. Agora daqui, vá para Sarepta. E a Bíblia nos mostra que Elias foi. É isso que Deus quer de nós. Obediência plena. Obediência. Dentro de nossas limitações, dentro de nossas imperfeições, porque a natureza pecaminosa existe em nós. Mas se Deus olhar para dentro do nosso coração e ver sinceridade e disposição para obedecê-lo, com certeza Deus permanecerá cuidando de cada um de nós. Porque em qualquer que seja o lugar que o Senhor nos envia, é o próprio Deus quem cuida de nós. Ainda que Ele use, porque Ele sempre vai usar alguém, humanamente, para cuidar de nós, mas na verdade, o cuidado, ele vem de Deus. É Deus quem cuida de nós. Portanto, queridos, fiquemos com essa palavra. Estejamos pensando, meditando, glorificando a Deus por essa palavra. Porque com certeza a vinda dessa palavra ao meu coração e Deus permitir que essa palavra chegue ao teu coração, pode ter certeza que não é à toa. Alguma coisa Deus quer despertar em cada um de nós. Que Deus nos abençoe com essa palavra, que o Senhor permaneça guiando, direcionando, delineando os nossos passos e que a bênção do Senhor seja abundante na tua vida, na sua casa, na sua família, na sua igreja, por onde quer que você venha estar, seja a poderosa mão de Deus abençoando a cada um de nós. Fiquem todos na santa e preciosa paz de Deus. O Senhor lhes abençoe.